para iniciar, todos já vimos alguma coisa desse conceito, mesmo trazendo, sabemos, de lá do ensino médio. E mesmo que ninguém tenha visto um elétron, uma carga elétrica, né, a gente parece que a conhece intimamente, né? A gente imagina tudo que ela pode fazer. Eu até considero que esse já é quase um conceito que, se você perguntar para um menino de 3 anos, ele também vai te dizer o que é uma carga elétrica. É um conceito tão primitivo que durante um bom tempo se assumiu como aceita do tipo, né? Aceita que dói menos. Então é isso e pronto. Era carga elétrica, carga do elétron era inconteste, né? Nunca se pensava que poderia ter algo menor ainda ou uma subdivisão disso daí. Durante um bom tempo foi o que acreditou, que os físicos, principalmente o pessoal de partículas, acreditavam, né? Então, a palavra, como todo mundo já conhece, o átomo, que vem do grego, né, era indivisível. Palavra que nos dias atuais já nem parece fazer muito sentido. Deixa o nome que está, mas ele é divisível. Tivemos partes menores, até chegarmos ao elétron. Mesmo no núcleo, partes menores ainda, né, em que temos os prótons e os nêutrons. E para não bastar, quer dizer, se não fosse suficiente fazer ainda mais subdivisões, a gente tem aí quem? Os quarks, né? Quarkiato e tal. E esses é que apresentam justamente, mas 1/3 da carga do elétron. Isso é o que parecia justamente novidade no físico, porque até então a carga do elétron era a menor unidade de carga conhecida. Saber que tem algo ainda menor é ainda mais incrível, e ainda com 1/3 da carga do elétron. Bem, o elétron, embora nunca tenha sido visto, né, mas a gente faz a medição dele indireta, a gente já tinha uma habilidade, uma intimidade, que eu posso dizer assim, em conhecer e saber todas as suas propriedades. Porém, quando vem os quarks, aí você vê que a sua intimidade com o mundo microscópico, ela fica um pouco abalada. Se o elétron, você não imagina os quarks, né? Eu vos digo que uma coisa que é colocada como uma coisa conhecida, coisa em aspas, quer dizer, você só diz que isso é um elétron se você medir algumas ou identificar algumas propriedades desse elétron. Então, até aí, por exemplo, a gente tem como conhecimento para identificar o que é um elétron apenas a carga do elétron, correto? Qual é o valor da carga do elétron? Oh, você faz um poema, né? Quando fala assim, né? 1,6 vezes 10 vezes 19. Eu confesso aqui para vocês que quando eu me apaixonei por física, tem uma unidade da física em especial que é a que eu mais gostava, da parte da calorimetria. Calor específico, né? 1 caloria por grau Celsius. 1 caloria por grau Celsius. Eu não sei porque eu gostei sempre dessa coisa. Então, você identifica esses padrões na física e a carga do elétron quase foi o primeiro coro que eu tive aqui. Brincadeira de Deus. 1,6 vezes 10 vezes 19. E aí, se você encontrar qualquer coisa na natureza que tenha justamente isso, isso é um elétron. Imagina ter um resultado que seria 1/3 disso daí. Que parada é essa? E sem conhecer como subatômico, não conhece. Aí você encontra uma outra que também tem justamente a mesma carga, porém é positiva. Quem que é? Um próton. Então, até aí nós conseguimos fazer uma diferença. Mas a
aparece um outro camarada com carga igual a do elétron, mas uma estranheza. Uma estranheza que é a respeito da sua orientação. Em um feixe de elétrons, de repente, por conta de uma situação específica, o feixe se divide. Ué, mas todo mundo não é elétron? Se todo mundo é elétron, e classicamente, como eu sei e acho intimamente que conheço o elétron, por que nesse feixe de prata, na presença de um campo magnético irregular, ele se divide? Sabem do que eu estou falando? Que experimento seria esse? Experimento de Stern-Gerlach. Comprovação do spin do elétron. Muito bem. Agora aparece uma outra coisa a respeito do elétron. Uma outra propriedade. Quando a gente achava que tinha intimidade com esse mundo microscópio, eu conheci o elétron, identifico um elétron quando ele tem uma carga, aparece uma outra propriedade. Até então, mesmo não tendo visto, o que a gente imaginava matematicamente para o elétron é o quê? Ponto. Então você descreve um elétron apenas, ou descrevia o elétron apenas como um ponto. Mas quando você observa essa estranheza de comportamento, acabou tudo aquilo que você acha que conhecia sobre o elétron. Agora, o elétron, ele não é mais um ponto. Coisas que apresentam um comportamento como esse só teriam uma explicação. Ele tem uma estrutura interna. Significa que ele pode ser divisível? Não sei. Só sei que, por enquanto, como ele se apresenta assim, há mais do que aquilo que a gente está vendo ou observando, ou bem observando até o presente momento. O que eu estou falando é que justamente agora, aquilo que a gente pensava que sabia do elétron já não é mais o elétron. Se encontrar um outro camarada com a mesma carga, carga não é suficiente para definir o que é o elétron. Agora eu preciso identificar uma outra propriedade que justamente possa explicar isso daí, e é o spin. O spin é a indicativa de que esse objeto tem uma estrutura. E se ele tem uma estrutura, matematicamente, o que eu posso imaginar dele, por mais irreal que possa parecer, seria uma esfera. O elétron deixa de ser um ponto e passa a ser matematicamente uma esfera, exibindo essa propriedade, que é o spin. O spin nada mais é que o momento angular desse objeto. Significa que ele gira em torno de si mesmo. Então, embora eu não enxergasse o elétron, nunca foi visto. Para piorar a situação, ele ainda tem estrutura. Ainda pode ser considerado como isso. Só que ele só foi observado dentro desse escopo, e só tem essa explicação, para a estrutura que ele mantém dentro da mecânica quântica. Outra coisa que piora mais a situação. Piora porque, se você nunca viu, tinha uma ideia que aquilo ali era um ponto, e agora, esse não é mais um ponto, é uma esfera, e com a mecânica quântica, eu te digo que ele está em todo lugar, e também não está. O que aconteceu? Abalaram as estruturas. Onde é que eu vou, ou como eu vou identificar? Como é que eu vou dizer que eu conheço o elétron e muito menos as suas propriedades, se a gente até agora só arranhou uma parte de seu comportamento? O que pode ser algo que está aqui e não está aqui? Está em todo lugar. O represento matematicamente por uma função de onda, que pode ser uma gaussiana, e o que significa isso é que toda a largura dela não é zero, mas ela se espalha por toda a região, todo o espaço. E apenas um único ponto eu
posso ter a probabilidade de encontrá-la. Com isso, a gente pega e expande um pouco as nossas mentes para dizer que não é só carga elétrica para exibir todo aquele comportamento eletrostático. Há uma série de outras coisas que estão por trás e que aquilo que a gente indica ou identifica como simplesmente isso é um elétron, opa, outras coisas podem exibir um comportamento parecido. Assim como atualmente a gente tem na cromodinâmica quântica, como esse sufixo aí sugere, co, né? Outras propriedades que vão designar aquilo que a gente pretende dizer que conhece. Então, digamos que um elétron não é um elétron até que você identifique todas essas propriedades. Ele é um elétron se ele tiver a carga 1,6 vezes 10 a menos 19, ele é com um spin up ou down, meio ou menos meio. Ele pode exibir, inclusive, uma partícula com essas mesmas propriedades, porém, ele ainda pode ter cor. Cor são justamente outras propriedades de carga, que assim chamamos, para essas partículas subatômicas. Tá? Então, todas essas são características que eu preciso saber antes de identificar uma partícula. E todas as partículas vão se diferenciar à medida que a gente souber mais informações a respeito delas. Uma das propriedades que elas exibem, que a gente pode enxergar numa escala macroscópica, é o eletromagnetismo dessas partículas. Tá? As propriedades elétricas e magnéticas que elas podem exibir. A gente vai ver que esse comportamento ele é intrínseco de uma qualidade de partícula como essa. É quase que dual. Uma carga elétrica, ela tem as duas coisas, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. E depois vocês vão verificar que nós vamos ver que não faz sentido mais nem chamar de campo elétrico, campo magnético isoladamente. É campo eletromagnético, porque estamos falando da mesma entidade, que exibe um comportamento dependendo da situação em que se encontra. Então, quando a gente diz que a gente conhece um objeto, a gente só conhece realmente se a gente consegue medir todas as propriedades que estão associadas, inclusive carga, momento, spin. Aí a gente separa se é Fermi, bóson, etc, etc. Então, aquilo que justamente já sabemos, carga do elétron designada dessa forma, cujo módulo é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é considerado para a gente como carga fundamental. Um elétron, né, vai ter justamente uma carga menos próton e aí nós temos várias outras partículas. Cada uma dessas aí justamente tem um sinal mais ou menos para indicar a quantidade de carga. Temos outras partículas aqui. Quartos. Bem, até um certo momento, a gente, digamos, não tinha essa noção que era
positivo e negativo, né, para as cargas elétricas. O fenômeno da eletricidade, ele pode-se dizer assim, que foi descoberto um pouco sem querer, né, através do atrito e observado justamente o que decorre depois disso daí. Só quando, digamos, foi feito um estudo bem sistemático, foi que no final das contas se chegou a um consenso, digamos assim. Nem sempre prótons, elétrons e objetos carregados e não carregados foram considerados como positivo ou negativo. Essas coisas mudavam dependendo de quem estava definindo ou fazendo. Nunca foi, por exemplo, consenso, aquilo que hoje a gente encontra nos livros, que quando você tem um bastão de vidro e lã, ao atritar, você já sabe quem que vai ficar positivo e quem que vai ficar negativo. Quem vai ficar positivo e negativo? Bastão de vidro e lã. Quem é que fica positivamente e negativamente? Nem sempre isso foi consenso. Em alguns momentos, dependendo de quem fazia, considerava esse como positivo, o outro como negativo. A verdade é que, nessa altura de campeonato, pouco importa. Pouco importa. Ambos, no final, depois de eletrizados, vão exibir o mesmo tipo de comportamento, que é qualquer objeto neutro vai ser atraído por um objeto carregado. Essas foram as primeiras propriedades verificáveis da parte da eletrostática. E quando, no caso, foi verificado essa estranheza, digamos assim, ela exibia um comportamento de poder atrair. Imagina, isso daqui na Idade Média, um camarada uma situação, por exemplo, aqueles cavaleiros, né, com suas armaduras, todos ali, aquela armadura medieval, mas também com aquelas suas capas que tinham justamente para se proteger do frio, lã, né, pele de cordeiro, qualquer coisa assim, e está o tempo todo no movimento, sai da sela do cavalo, está atrito o tempo todo. O que naturalmente ele está eletricamente carregado. E ao se chegar justamente em algum local, né, em que ele ainda não tenha descarregado tudo isso, ou se não descarregou tudo isso, ele acaba ou pegando umas pessoas ou alguma outra coisa e ele libera toda aquela carga elétrica. O cara pode até, de repente, o adversário, o oponente ou qualquer outra coisa receber essa descarga elétrica. É intimidador receber uma descarga elétrica na hora que segura alguma outra, ou a lança. Aí tu imagina a piração na cabeça dessa galera. O cara é poderoso, lança raios e trovões, né? Então eu quero a armadura mais completa. Por isso que tinham as pontas nas armaduras, todas aquelas muito bem trabalhadas, cheias de pontas afiadas, partes afiadas. Embora ele não soubesse disso, mas ele justamente estava todo carregado. E digamos, era um poder extra, vamos assim dizer, né? Que era poder, quando descarregasse, ele liberava essa quantidade de carga. Então era de propósito o formato de suas armaduras, usar determinados adornos, que ele sabia que com o atrito isso tudo ia aparecer.
ele não só tem a espada, a lança, mas agora ele tem a força, o poder, o laser, o trovão, o raio do Pai. Né? Então, pouco importa se era positivo ou negativo, o negócio é que ele tinha the power, né? O pessoal hoje em RPG, nos videogames ali e tal, tem umas coisas... Não era assim, como o camarada imagina, mas era algo que poderia ser ameaçador receber uma descarga elétrica como essa. Até, provavelmente, e ele não podia admitir isso, ele provocava fogo sem querer. Imagina um cara numa armadura dessa produzir fogo da própria mãe. Mágico, esse deu protegido. Eletricidade, então, na era medieval, quando justamente foi descoberta, ela tinha justamente esse poder, esse fascínio. Aí eu adianto um pouco mais para vocês. Ainda na era medieval, mas eles enfrentavam todos os, digamos, as legiões estrangeiras. Eu estou falando justamente das civilizações europeias. Eles enfrentavam com essas armaduras todas as legiões estrangeiras. Entre elas, eles encontraram uma muito interessante: os asiáticos. Em específico, era necessário que se capturasse um asiático em específico e o mantivesse consigo. Sabe por quê? Porque este cara era o conhecedor das ervas, mas de um outro mineral. Aonde veio o magnetismo? Na China. O cara que tinha a pedra mágica, o poder de sugar a alma dos cavaleiros. Quero este para mim. As civilizações europeias capturavam, quando entravam em guerra, justamente como esse grupo de pessoas, e eles queriam, não interessa, ouro fino, opa, deve saber alguma coisa dos Paranauê, ele deve saber. Então captura, pega, mantém em cativeiro e ele vai passar todas as ervas, e é claro, sabia, mas o poder das pedras. Estava falando de quê? Magnetismo. Né? O magnetismo, durante um bom tempo, ele foi considerado justamente como um poder sobrenatural. Armaduras foram feitas justamente de magnetismo, ferro, batido, tudinho, para que durante uma batalha o cavaleiro pudesse ter aquela espada do outro, só de... Ele imaginava isso, não acontecia. Já pensou? Então o magnetismo, a eletricidade e o magnetismo fascinaram a humanidade. Dominar esse poder, dominar esse conhecimento sempre foi algo que justamente o pessoal queria saber. Né? Ainda que eles não entendessem muito bem como é que as coisas funcionavam. Só sabia que elas funcionavam. Ou tacava fogo, ou dava choque, ou sugava a alma de alguém. Então, até aí, era o que se conhecia de eletricidade e magnetismo. É claro que o estudo foi feito, digamos, por aqueles que ficavam intrigados, não pelo poder da guerra ou da arma, mas intrigados justamente com esses fenômenos, com essas situações. E aí foi que a gente chegou a observar que determinados materiais, eles apresentavam com muita facilidade essa separação de cargas. É aí que a gente chega a uma série de materiais ditos e separados como condutores e não condutores, né? No caso, isolantes. Então a gente tem aqui uma série de materiais que exibiam justamente propriedade que poderia haver separação de cargas ou permanecer eletrizados. Entre eles, a gente pode justamente citar como os metais, mas qualquer metal. O ferro, com certeza. Alumínio. Alumínio é um bom condutor,
continuar deixando isso no suspense. 5, com certeza. Cobre. E como isolante, aqueles que justamente apresentavam uma dificuldade de justamente exibirem esse comportamento de separação de cargas, nós temos aqui borracha, madeira, pedra, etc, etc. Eu vos digo, tudo é condutor. Tudo é condutor. Ah, mas pedra, borracha, dá o potencial certo que o negócio diz. Tudo depende da quantidade de energia que você tem justamente para dar para o sistema. Alguns são mais resistentes, outros não tanto assim. E você tem essa compreensão quando você olha para tudo isso aqui e vê, são átomos. Eletricidade depende justamente da organização desses átomos na matéria. Como é que isso aí vai ficar organizado? E dependendo justamente da sua organização, um dos comportamentos vão ser exibidos. Campo eletrostático, campo magnético. Tá? É por isso que o que diferenciava uma pedra simples de magnetita exibia um comportamento que exibia. Poder atrair outros, poder atrair ferro. Então, tudo depende, na verdade, da quantidade de energia que você vai dar para esse sistema. Aqui, diferença de potencial, você vai submeter. Não é à toa que mesmo um pneu, se acabar por encostar num fio de alta tensão, não vai sobrar muita coisa. A corrente, ela vai passar. O resultado que vai acontecer depois é que é inevitável. Derretimento. Derreter, vai pegar fogo, enfim. O negócio é, a energia vai fazer esses elétrons, desses átomos, terem que caminhar. E se não tiver por outro caminho, por onde ela possa passar, ele vai passar pelo caminho que ele tem. Independente se ele pode ou não. Não interessa saber se ele é borracha, se ele é metal. Se for metal, melhor ainda. Aí ele passa com mais facilidade. É claro, essa compreensão você só diz depois. Para o aluno de ensino médio, você continua dizendo que há separação entre condutores e isolantes. É claro que também há materiais aqui no meio, justamente com o uso da engenharia, que eles podem exibir um comportamento um pouco mais interessante. Daí surge um nome interessante: semicondutores. Semicondutores são justamente aqueles que podem exibir um comportamento intermediário. Um exemplo de um semicondutor, quem pode me dar um exemplo de um semicondutor? E eu vou dar uma dica para direcionar justamente a resposta, que é o que mais se encontra na rua, no caminho de casa. Oi? Silício é um semicondutor. Mas direcionar a pergunta, como é que ele é tão comum e no caminho de casa eu o encontro? Oi? Areia. Ainda não é o que eu quero. E ele justamente ajuda a levar a energia para casa de vocês. É o alumínio. Não é alumínio? Você está sendo induzido pelo que eu coloquei ali no meio. Isso
Isso aqui continua sendo uma incógnita. Essa quarta série, complete. Cerâmica. A cerâmica é um semicondutor. E o que mais vocês encontram no caminho de casa é só quando vocês saírem daqui, até aqui, dá para poder ver os postes de energia, justamente onde estão ligados os cabos de alta tensão que ligam a cada um dos prédios. Aquele, justamente, objeto de cor marrom, que é onde faz a ligação. Algo semelhante a isso aqui. Bem aqui, é claro, vários fios de alta tensão. Algo semelhante a isso. Não está tão... Isso aqui é colocado lá no poste. Esse objeto é o ponto de contato. E passa por ele, está ligando um cabo de alta tensão. 2000 volts. É muita energia. E mesmo depois de, por exemplo, uma, digamos, substituição desse material, apenas por questão de segurança do trabalho, o camarada pega com uma luva. Mas ele pode colocar depois e tocar com o dedo. Está frio. Está frio. Se a energia passa por um cabo de ferro, pode ficar isso até quando você liga o ferro do passar na tomada. O resultado é a energia vai passar pelo ferro. O que você sente? Ele está quente. É um material metálico. A energia está passando ali, está aquecendo. Então, quando elétrons, carga, corrente passam justamente por metais, o resultado natural é o aquecimento. Isso decorre porque justamente as partículas eletrizadas que estão atravessando aquele meio material encontram uma certa resistência para poder atravessar. E ao encontrar essa resistência, é natural que parte dessa energia sendo dissipada, ela vai gerar aquecimento. Então, corrente passando em qualquer metal, ela passa com facilidade, porém, ela dissipa a energia e provém o aquecimento. Agora, usar conexões metálicas, o resultado vai ser isso aqui aquecer. Horas a fio ali, o resultado não seria outro, o derretimento. Porque o material que recebe muita energia também aumenta o grau de agitação molecular e, inevitavelmente, uma hora ele vai fazer transição de fase. Vai passar de gerar sólido para líquido. Vai liquefazer, vai derreter, vai pegar fogo. Metais, então, não são interessantes. Eu preciso de alguma coisa que possa pegar e dissipar rapidamente essa energia, de modo que ele sempre reduza a sua temperatura. E semicondutores são excelentes materiais para isso. Então, a energia, quando passa através de materiais semicondutores, elas têm essa propriedade: dissipar rapidamente a energia, baixar a temperatura. É por isso que também nos computadores a gente deve usar material semicondutor nas junções e ligações, porque mesmo 12 volts tivesse que atravessar toda uma placa, se fosse tudo de metal, estaria tudo fundido. Então é necessário eu ter que usar alguém que exiba uma propriedade intermediária entre condutor e isolante. É claro que eu tenho outros acima desses que já seriam chamados de supercondutores, os que justamente exibem propriedades diferenciadas dessas, por considerarmos que é resistência praticamente zero. Você diminui a resistência e a corrente elétrica atravessa esse material sem resistência nenhuma. Chega ao outro ponto, só não é mais rápido que a luz, porque ainda trata-se de partículas materiais, como o caso do elétron.
Então, você ter alguma coisa que mescla isso já foi ganho da engenharia. Ali, até então, na Idade Média, só era brincar com o que tinha à disposição. E até ali era fácil separar o que era condutor do que era isolante. Hoje em dia, a gente tem uma tarefa um pouco mais complexa que se divide em super e semicondutores. Claro, não tem semi-isolante. Enfim, tudo isso dá a gente agora a habilidade de dizer que a gente conhece um pouco mais das cargas elétricas. A água pura é isolante. A água pura, Destilado. tudo vai depender. Água sempre destilada, pura, ela vai ser sempre um condutor, até a lama. Até a lama. Em ponte de hidrogênio, vai passar eletricidade com facilidade. Ou seja, vai responder isso. Se o cabo de alta tensão cair na lama e você pisar, está ferrado. Então, independente se destilada ou pura ou qualquer outra, água é um facilitador para a passagem de corrente elétrica. Agora, você pode minimizar esses efeitos. E aí, justamente, o destilado pode justamente amenizar. Como eu falei, todos seriam condutores. Só depende da quantidade de energia que você vai colocar. Então, agora, entre, digamos, esses comportamentos que foram observados na Idade Média e nos atuais, a gente chega a uma conclusão que se aqui alguém está sentindo alguma carga elétrica, formigamento não é alguma coisa. Esse é o formigamento. Era uma das propriedades que o corpo pode perceber que aquela região do espaço, o pessoal está na sacanagem atrás, pode perceber que na região do espaço tem alguma coisa tipo carga elétrica. Outra é que justamente você pode ver que se tiver algum campo eletrostático aqui e que possa nos carregar, a primeira coisa é eriçar os pelinhos do braço, né? Arrepiar, não é nenhum espírito não, alguma coisa do tipo. Eu vou brincar só um pedacinho nesse sentido aí, tá? Eu só dizia assim, nossa, arrepiei tudinho, mal nem sabe. O ar passa pelo corpo, o atrito eletriza, por isso que fica eriçado. Nada, né? O ar apenas da janela passou, atritou e arrepiou tudo. Então, se houver algum tipo de campo, como eu verifico? Como eu testifico que aquilo existe e está ali? Por quê? Não vimos elétrico, não vimos carga. Onde é que eu vejo isso daí? Tá? Bem, no momento em que isso daqui foi tendo consenso, determinados materiais podiam ser atritados e separados de carga, significa que eu posso pensar que eu posso ainda subdividir cada vez mais, até o ponto em que a gente chega ao nível atômico e que eu possa dizer que em uma determinada região do espaço eu tenho uma carga Q. Para eu, digamos, saber que essa carga está aí, vou colocar aqui. Todo mundo já está acostumado com essa e sabe o que vai significar. Para eu saber que tem alguma coisa aqui nessa região do espaço, é necessário que eu coloque uma outra. Se esse está eletrizado, eu o verifico colocando um outro objeto.
objeto. Então essa experiência de separação pode ser reduzida a cargas. Isso aqui tem matéria, também tem carga. Isso aqui é matéria, também tem carga. Então eu posso pensar isso como uma carga inicial que já está gerando todo o campo e outra que vai fazer a verificação. Daí o nome disso aqui para carga fixa, que é essa aqui, carga teste ou de prova. Tá? E o que vai acontecer? Bem, algo misterioso e enigmático, mas que com o equipamento certo eu posso verificar e medir como força. Bem, nessa altura de campeonato, é claro que os trabalhos de Newton já eram conhecidos, então força não era nada misteriosa para eles o que era esse entendimento. Faltava apenas saber como é que isso estava relacionado. Tá? Então, uma vez que você tenha uma carga no espaço, você só verifica ou sabe da presença dela se colocar alguma outra aí. A gente vai fazer o seguinte: para você começar a fazer medições, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer para fazer medição é escolher um ponto de referência. Então, posso escolher um ponto sobre ela ou um ponto qualquer. E daí, fazer toda a minha jogatina. Eu localizo essa partícula carregada num ponto fixo, vou chamar de R'. E o ponto aonde eu vou colocar a outra carga para sentir a presença dela, eu coloco em R. Tudo isso eu faço a partir de um ponto de referência, um lugar que eu tenho arbitrariamente para poder escolher. Então, a distância entre elas é isso aqui, R menos R'. Tá? E verifica-se experimentalmente que a força entre essas partículas, a interação entre os corpos carregados obedece a seguinte lei. A força, o módulo dela, vamos colocar assim, é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao módulo dessa distância, ao quadrado. E isso eu só vou saber, é claro, fazendo infinitas vezes, ou tantas quantas necessárias, trocas entre as quantidades de carga ou mesmo desses materiais. Tá? Colocando justamente a distância, verificando que isso daí pode cair justamente como o inverso quadrado da distância. E o interessante é saber que para haver
justamente uma relação de igualdade, é preciso determinar a constante de proporção, né? Só que o camarada pode testar todos esses aqui, condutores, ferro, zinco, cobre, e em todos, sobre as determinadas circunstâncias, ele encontra uma quantidade que se mantém inalterada. Essa quantidade, esse fator de proporção, conhecido também como constante elétrica, que torna justamente essa igualdade e ao quadrado. Os valores, esse aqui já sabemos, né? 9, 10, a nona. Agora é claro, eu aqui já estou colocando com esses fatores já para facilitar. Esse fator, na verdade, veio dos que a gente já conhece de ensino médio. Mas os camaradas não descobriram exatamente esse valor, mas um outro está relacionado a ele sobre uma circunstância, por isso até vamos chamá-lo de K0, que era essa. Este sim, conhecido como constante de permissividade elétrica, cujo valor acho que é isso aí. Tá? Constante de permissividade elétrica. É permissível, deixa passar. Na circunstância do vácuo. Então, ainda é essa situação. O vácuo. É claro que nas experiências realizadas em laboratório logo nos primórdios, a coisa não era feita no vácuo. Fazer as experiências no vácuo exigia demais e uma técnica muito sofisticada. Então, é claro que eram feitos justamente no ambiente e por conta disso já levavam em consideração. A gente vai ver mais lá para frente que essa constante pode ser substituída justamente só por uma constante de permissividade elétrica. Tá? Não fala de vácuo, porque não se trata de vácuo, mas que ambas podem se relacionar. Bem, isso então é um módulo dessa interação, a intensidade entre elas. Mas como nós estamos falando de força, né? Então trata-se de um vetor e como tal, né? Eu vou tratar simplesmente aqui por K, porque eu quero colocar um, sobre 4 π, se quiser e tal. Que teria, então, portanto, essa relação. R de chapéu. Na verdade,
R menos RI. Oi? Eu acho que isso aqui vai falar. Porque o R, vetor R, esse R aí está nessa direção. Mas eu não queria colocar, digamos, dessa forma. É só reduzindo a notação. Isso é o que a gente tem para uma carga no campo, no espaço, você a verifica colocando sempre uma carga teste. Aí vem a pergunta: essa aqui não gera nada? Essa, se já existe, gerou alguma coisa no espaço. Então, para eu verificar se existe alguma coisa no espaço devido à presença dela, eu uso uma carga teste. Mas ela não tem a mesma natureza da carga fixa? Então ela vai gerar alguma coisa também, né? Sim ou não? Vai. E como é que eu verifico o dela? Oi? A outra carga se torna teste. É você justamente usar os conhecimentos de Newton. Terceira lei de Newton. Né? Ação e reação. Isso aqui, estes aqui, são pares ação e reação. Tá? Você só sabe, essa daqui é a força que atua na carga teste. E essa daqui é a força que atua na carga fixa. Ambos atuam justamente em corpos distintos. Mas ambas são relacionadas pela mesma relação de intensidade. Então, ela, é claro, está gerando um campo. É assim como essa daqui. O resultado da presença de uma e da outra pode ser medido pela mesma força. No entanto, o que essa daqui produz é algo que é bem diferente do que essa produz. E tem que ser, porque se fosse em mesmo grau de comparação, é muito provável que justamente o espaço todo fosse perturbado pela presença das duas, como uma competição. Então, é chamado de carga teste, não somente porque ela está livre, mas porque a sua intensidade de carga não deve ser tal que perturbe todo esse sistema. Senão, até a própria carga que seria colocada para verificar a resistência, ela já perturba o próprio sistema. Então você não está medindo o sistema. Se você usa, eu quero saber se o lago, a superfície do lago, ela está realmente parada. Ah, como é que eu faço? Eu vou jogar uma pedra. Estraguei tudo, né? É que eu vou jogar uma pedra para perturbar o lago para saber se o lago está totalmente em repouso. Bem, então você tem que jogar justamente alguma coisa que possa não perturbar tanto o próprio campo da carga fixa. É nesse sentido que é interessante a gente saber, a gente já sabe a força, algo que a gente mediu ao colocar os dois objetos, mas a gente precisa saber do campo. Eu quero saber então o que é que ela gera, e isso a gente toma como definição campo elétrico da carga fixa, colocar essa nomenclatura, como sendo
a força que a carga teste sente, dividido pela carga de prova. Então eu sei o que tem aqui quando eu coloquei um objeto. Então eu vou dividir justamente a força que esse objeto está recebendo, se ali, naquela região, tem alguma coisa. Se não tiver, então não tem campo. Então o campo de algo que está sendo gerado é a força que ele sente pelo objeto que eu estou colocando ali. Esse mesmo raciocínio você pode usar e estender no caso de se tratar de campo gravitacional. Perceba a nomenclatura. Eu quero campo de alguma coisa, eu vou verificar com uma carga de prova a presença desse campo. Ao colocar, eu devo medir alguma força. Então será a força dividida por aquilo que eu estou colocando ali. Tente extrapolar a sua imaginação para o máximo de coisa possível. Se fosse, por exemplo, eu perguntar qual é o campo de escoamento hidrodinâmico de uma determinada vazão. Bem, o campo de escoamento, se ali ele existe, se está jorrando grãos, por exemplo, você pode olhar aquilo como se fosse um campo de escoamento. Tá? Eu preciso saber, então, qual é o campo de escoamento. Eu preciso colocar, como é que eu verifico isso? Tem que colocar alguma coisa ali. Né? Algo que eu possa colocar no meio dessa correnteza hidrodinâmica de grãos, escoando para dentro de, por exemplo, sei lá, algum tonel. Ao colocar, eu vou sentir justamente algo levando o meu objeto de teste. Eu conheço o objeto de teste, o que eu estou colocando ali para justamente medir essa força. Então o campo de escoamento será justamente essa tensão que eu estou ali recebendo ou medindo, dividido justamente por algo que eu conheço, que é o que eu estou colocando ali. Se for uma outra massa, ou se for alguma outra coisa que você possa usar para poder, digamos, aparar essa quantidade de grãos. Então, se eu conheço essa massa, medir a força, então, ao fazer essa razão, eu vou ter um campo de escoamento de grãos, de líquido, de qualquer campo. Se for um campo gravitacional, eu quero saber qual é o campo gravitacional, então eu vou medir a força gravitacional. E com o que eu uso para poder medir? Eu tenho que colocar uma massa, porque quem é que sabe que tem algum campo gravitacional? Como é que eu verifico que tem algum campo gravitacional? Eu tenho que colocar uma massa no campo para poder verificar. Então, meço a força, divido pela massa, tem um campo gravitacional. Esse é o raciocínio que a gente usa mesmo para determinar qual é o campo, então, que existe devido à presença dessa carga. Eu vou medir a força com algo que eu coloque aqui para medir. Eu coloquei uma carga, então tem que ser a carga desse objeto. Então, isso é o que define campo elétrico. E pela definição, facilmente em sistema internacional, a unidade de campo elétrico não seria outra senão Newton por corpo. Tá? Por conta justamente dessa definição, a gente pode voltar-se de novo lá para a equação da força. Isso é o que a gente pode medir entre as duas situações e procurar tentar responder justamente a questão. Bem, eu sei e posso descobrir qual é o campo da carga fixa. Mas posso também agora responder qual é o campo da carga teste. Tá? O que seria justamente o campo da carga teste, fazer o mesmo raciocínio. E para cada uma delas, vou fazer primeiro para essa aqui. Campo de Q é colocar a força que a gente mediu entre elas.
que é, tá vendo? Linha. Tem chapéus. Isso aqui dividido. O resultado não é o. Então, o campo da carga fixa é esse. Descobrimos que se existe um campo aqui, eu verifico a presença desse campo, é claro, colocando uma carga teste. E ao colocar, eu vou verificar a força. Mas esse campo não depende da carga teste que eu coloque lá. Ela é apenas um recurso para eu comprovar que ali existe um campo. O campo, a existência desse campo, depende única e exclusivamente da carga que está gerando. Tá? Assim, eu posso prestar atenção e tentar responder. E o campo dessa? Fazer justamente essa mesma colocação e testificar que tudo isso aqui permanece o mesmo, né? Só que agora dependendo exclusivamente tudo mesmo, K0, distância, L chapéu, mas depende agora somente do Qzinho. E a intensidade, quer dizer, é diretamente proporcional. O campo, ao módulo do campo, é diretamente proporcional à carga geradora. Então, quanto menor a carga, menor a intensidade do campo. Quanto maior a carga, maior a intensidade do campo. E assim deve ser, porque esse camarada não deve querer competir com a carga fixa, já que ela é uma carga teste, apenas para comprovar que o campo ali existe. Isso tudo foi apenas a situação de uma única carga. Tá? E se eu colocar mais objetos ali? Se eu for colocar, digamos, mais uma, aqui essa passa a ser 1, essa aqui passa a ser 2. Vou colocar aqui outra carga 3. E aqui. Se eu fizer isso, eu tenho uma região como essa, que novamente todas elas, é claro, vão contribuir para o campo no espaço, mas de novo, eu só verifico esse campo se eu colocar uma carga de prova ali. E para cada uma delas, a partir do ponto de referência, eu tenho que verificar R3, R2, R1, etc, etc. Esse ponto aqui, linha, né? Todas aqui eu vou colocar linha. Então, para uma situação para uma distribuição pontual de carga fixas
podemos verificar com a carga teste que a força resultante é para cada uma delas essa mesma relação. Então, K0, K1, Q, R menos R'1, aí aqui R1 chapéu, que é a distância entre essas duas cargas, mais K0, Q2, Q, R menos R'2, R chapéu 2, até K0, Q, RN, chapéu, R menos R'1. Isso daqui é a somatória de todas essas contribuições. Eu posso justamente escrever nesse formato de somatório para simplificar a expressão. Força resultante vai ser o que eu posso tirar em evidência, né? K0, posso tirar o Q em evidência e vai sobrar algo do tipo I de 1 a N de Q I R I R menos R' ao quadrado. Então, passa todo mundo ser esse formato. Logo, o campo elétrico devido a esta distribuição considerado como campo resultante, opa, esqueci aqui, vai ser a força resultante pela carga, né? Então, força resultante pela carga, por definição, K0, somatório de I de 1 a N, QI, R menos R' I, RI chapéu. Para uma distribuição pontual. Mas eu posso pegar e encher mais aí, até isso virar uma nuvem, até virar provavelmente um sólido. E nessa circunstância, eu já não passo mais a olhar como uma distribuição pontual, mas
para uma distribuição volumétrica. E essa distribuição volumétrica, ela pode, digamos, ser entendida como cada parte dela, cada infinitesimal de volume dela, uma contribuição na força para essa carga teste poder sentir em um ponto afastado. Então, um infinitesimal desse corpo tem para contribuir um infinitesimal de carga, ele localizado a uma distância R', contribui para uma carga teste que eu possa colocar a uma distância R com R menos R', que é a minha origem. Então a carga Q nesse ponto vai sentir também uma força, esse infinitesimal de carga contribui nesse ponto com um infinitesimal de força. Tá? Analogamente o que aconteceu aqui, né? Você tem cada uma dessas contribuindo. Então tem uma força aqui devido a 2, devido a 3, F1, F2, F3. No final das contas você vai tirar justamente o vetor resultante disso daí. A mesma coisa, né, para os elementos infinitesimais que devem contribuir com a força para a carga teste. Então, E de F, analogamente o que é feito para essa situação, vai ser feito para essa aqui também. Para ficar K0, né? A carga Q, que eu estou usando para poder fazer a medição, um infinitesimal de carga que está gerando, D de Q, D de Qzão, e a distância entre elas, R menos R', vezes a distância. Tá? Se eu quero saber a força resultante, 7. Se eu quero saber a força resultante, eu tenho que somar todas essas contribuições. Então a força total nada mais é, ou será, que a soma de todas essas contribuições infinitesimais. Então é uma integral. Força resultante, no lugar de D de F, é a minha equação 7. Vai ficar então 0 D de Q R menos R', chapéu. Aqui, por conveniência, tá? Eu dei a nomenclatura para R' para designar esse volume infinitesimal. Então agora convém eu colocar tudo que se refere a essa subparte do objeto como linha. Tá? Então, um volume infinitesimal linha que tem um infinitesimal de carga D, Q', está localizado em uma posição R'. O R chapéu continua aí no meio.
Bem, então toda essa força resultante depende de eu fazer a somatória em toda essa carga. Só que observe bem, esses dois dependem um do outro. Né? Para eu somar toda essa contribuição de carga, eu tenho que saber como que essa carga está distribuída em todo esse espaço. Então, é necessário que a gente descubra como é que essa DQ' depende ou está uniformemente distribuída, se uniformemente distribuída, numa região do espaço. E para isso, a gente tem que conhecer quem é essa distribuição. D de Q', ele pode ser escrito da seguinte forma: V dV', ρ dV' para distribuição volumétrica de carga, ou seja, Aquela carga de 10, ela também tem que ir lá para integral, não? sim, claro. Eu já esquecendo esse objetinho. Até deixar assim, porque sabe que ele vai sair na integral. Tá? Correto. Então, quando se trata de uma distribuição volumétrica de carga, né, fica justamente nesse formato onde isso aqui é a minha densidade volumétrica de carga. Isso a gente pode pensar numa esfera ou num corpo como esse. Mas se a carga estiver uniformemente distribuída em um prato, em um plano, então convém a gente mudar justamente essa forma como está distribuindo a carga para DQ'. Isso aqui é uma distribuição superficial, onde esse é a densidade sigma, tá? É a densidade superficial de carga. E é claro, se ela é distribuída em um fio, pequenininha, PL, linha, distribuição linear de carga, densidade Então, dependendo da geometria do problema, a gente vai estar diante dessas situações. D de L', D de A, D de B. Vai ser uma integral de volume, ou uma integral de área, ou uma integral de linha. Tá? E é sempre observar a geometria do problema, procurar qual é a simetria que o problema tem. Dependendo da simetria do problema, a gente recai em todas aquelas questões discutidas anteriormente, que são justamente usar as coordenadas apropriadas ao problema. Se, no caso, vão ser coordenadas cartesianas, ou coordenadas polares, ou coordenadas esféricas. Tá? A cada uma dessas situações, a gente ajusta o sistema de coordenadas a fim de resolver o problema. Tá? Vocês querem dar um intervalozinho para poder mastigar alguma coisa? Dar um pequeno intervalo, beber uma água, é para mim. Tá?
Então, o pessoal lava a casa, vamos dar continuidade. Então essa daqui, no caso, é a força, no caso, que a gente pode determinar a partir de cada uma dessas distribuições. Se for volumétrica, superficial ou linear de carga. O interessante mesmo não é nem tanto a força, mas a gente poder saber como é que o campo se comporta na presença dessas distribuições. Então, isso aqui é meio que, por tabela, determinar o campo, né? O campo elétrico dessas distribuições é apenas pegar e fazer a razão da força pela carga teste. Então, o que nos interessa mesmo é saber campo. De que linha? R menos R'. R de chapéu. E aqui você pode trocar justamente para qualquer uma dessas, né? B de Q. E aí pode ser volume, área ou comprimento, independente. Eu parei em que numeração? 7. 7. Esse daqui? 8. 9. Agora, então, é portanto conveniente que a gente faça um exemplo. Considere justamente um fio infinito. Só gosto do fio infinito. E calcule em um ponto no eixo Z. Na verdade, o fio ele não é nem infinito completamente. Um fio de comprimento. Vou colocar aqui. L carregado com uma densidade linear de carga positiva então é determinar o que ele positivamente e uniformemente carregado constante. Ainda tem essa. Isso aqui deve produzir um campo nesse ponto. Eu quero saber exatamente qual é o campo devido justamente a essa distribuição de carga. O primeiro passo, é claro, é você seccionar uma parte desse fio aqui, e essa parte, é claro, nesse ponto, essa parte aqui D de Q, vamos chamar D de Q', temos chamado o tempo todo, contribui nesse ponto super. Essa parte contribui nesse ponto com um campo que justamente está nessa direção. Então, contribui com
D de R. D de Q, né, um infinitesimal de carga sobre o fio, contribui com um infinitesimal de campo nessa orientação. Igualmente, a gente pode pensar que já que isso aqui está simetricamente dividido, eu tenho, e aqui está uma distância x, esse elemento, eu também vou ter simetricamente uma distância menos x, uma quantidade igual de carga que nesse ponto também deve produzir também D de F. Também vou ter aqui um D de Q que também vai produzir um D de F. Então a ideia é que justamente eu possa somar todas essas contribuições. Tá? Posso também aqui fazer uso ou de uma solução cartesiana, só usar justamente o que é conhecido em termos de x, y e z. Aqui é uma distância z. Viu? Então, o meu resultado ele tem que ser em função justamente de lambda, L e Z, que é o campo que eu estou determinando ali. Por questões práticas, praticidade apenas, eu posso, por exemplo, colocar um ângulo aqui, θ, que também vai ser θ. Igualmente aqui, θ. E passar esse problema todinho para o uso dessa coordenada aí, θ, que pode justamente facilitar. Mas primeiro vamos escrever o problema e dessa maneira aqui, em termos do que é dado. Então eu tenho um infinitesimal de campo Q0 eu tenho que tirar a integral, claro, devido a um infinitesimal de carga. A distância, essa distância aqui, vai ser quem? Vou colocar bem aqui. Aqui é x, aqui é z, naturalmente x quadrado, z quadrado. E aqui está o meu ângulo. Para manter essa nomenclatura, isso aqui só é preciosismo que eu vou fazer. Tá? Você poderia vir logo direto para cá, mas que eu vou fazer um certo preciosismo. Tá? Então, por exemplo, o vetor R, que é o que eu quero calcular, ele, da minha origem, ele é simplesmente ZK. Da minha origem, o que localiza a distribuição, te lembra? Essa daqui é a fórmula, digamos assim, agora nem se chama de fórmula. Tá? Lembra a química? R' é sempre a designação para a distribuição que seja de carga, tá? Seja ela volumétrica, superficial ou de linha. Então, linha sempre quer designar a distribuição espacial no espaço. O R' aqui, então, essa é a minha distribuição espacial, então da minha origem a essa posição, esse R' é x
I. Tá? Então, trata-se desse vetor aqui, é ZK menos X. R chapéu, você já sabe quem vai ser depois. O módulo desse vetor naturalmente vai dar esse resultado. Módulo de qualquer vetor, módulo quadrado, é ele escalar ele mesmo. Tá? E, portanto, o resultado disso daqui vai ser Z quadrado X quadrado. Tá? Então, D de E é K0, D de Q', Z quadrado, X ao quadrado, R chapéu. Só que nesse ponto, é claro, eu tenho que levar em consideração que eu tenho uma componente do que seria a contribuição que vem do meu lado direito e a contribuição que vem do lado esquerdo. Tá? Naturalmente, sendo vetores, nesse ponto eu devo fazer a decomposição. E aqui eu percebo que essa componente aqui é igual a essa, não me interessa porque a contribuição é igual ao que tem de um lado e do outro. Já a contribuição no eixo Z, componente Z, ela advém justamente eu fazer a decomposição dessa componente do eixo. E eu tenho as duas iguais, então seriam 2 DE cosseno de θ. Tá? Aqui na figura a gente também pode descobrir quem é esse cosseno de θ, né? Cosseno do ângulo Z sobre raiz x quadrado Z quadrado. Então o campo total, né? Que no caso vai ser só o campo na componente Z, é somar todas as contribuições dessa componente nessa direção. D de Z é isso. Então, portanto, 2 integral D de E cosseno de θ. E D de E, o módulo, posso tirar o módulo disso aqui, módulo do vetor unitário, não preciso me preocupar com ele. Então tem E de Z, 2 integral, K0 também pode sair, D de Q, linha, Z ao quadrado, X ao quadrado, vezes cosseno de θ, que é esse objeto aqui, Z ao quadrado, X ao quadrado. Tem mais alguma coisa aí? Não. Então, organizando, eu tenho 2 K0. Ah, claro. Quem é o meu D de Q, né? Por conta da simetria do problema, conveniente é usar esse tipo de distribuição. Lambda D de L. D de Q. Lambda D de L. Mas observe, D de L e D de L, quem? Quem é D de L? D de X. Né? Então é D de X. Lambda D de X. É só fazer as ditas substituições. Lambda é constante, porque eu disse que era constante. Senão eu preciso informar qual é a função a qual ela deve obedecer em função da distância.
E vai ficar aqui z quadrado x quadrado elevado a 3 meios de dx. E aí vem os limites de integração. Bem, quando eu fiz isso daqui, e já contei dobrado, tá? Eu naturalmente estou fazendo a contribuição apenas de um único lado. Tá? E é só o que é necessário fazer, visto que eu já dobrei, sabendo que é simetricamente igual ao que vem do outro lado. Tá? Então a única contribuição dos limites de integração é eu ir fazer a integração de x de 0 até L sobre 2. Então aqui, 0 a L sobre 2. Então a gente tem essa integral ali para resolver. Que eu posso resolver nesse formato, né? Formato cartesiano, ou eu poderia ter que transformar todo mundo para a variável θ. Isso daí é a gosto do freguês. Se eu fosse fazer isso, teria que prestar justamente atenção que os limites de integração já não poderiam ser esses. Mas observando isso daqui, eu posso ver quando x é 0, θ valeria quanto? 0. E quando eu chegasse a L sobre 2, θ seria o cosseno disso daí. Tá? Não daria, não é infinito. Se fosse aqueles casos, né, do fio infinito, se fosse para ir para o infinito, quanto valeria θ? 90. Pi sobre 2. Tá? Se fosse para fio infinito. Fio de comprimento finito, ele vai o ângulo até aqui. Até o final. Então, agora é fazer essa integração. Fácil? Não? O que é mamão com açúcar? K0 lambda. Bem, Z permanece o tempo todo mesmo, então é justamente uma variável do problema que eu posso tirar fora da minha integral, tá? Ou já também aproveitar para fazer outras simplificações, né? Ou simplificar assim de forma. Vamos ver se facilita, né? Integral às vezes nem algumas receitas de bolo que provavelmente às vezes pode dar errado. Sim. Ainda que você tenha todos os ingredientes, ainda pode dar errado. E agora? Porque não ajuda. Substituição trigonométrica. Só sai para substituição trigonométrica. Só sai com substituição trigonométrica. Então vamos fazer a substituição trigonométrica. Tira daí quem? Z. Se ele for sair aí em evidência, eu vou ter o que aqui do lado de fora? Menos 3. Com esse camarada daqui, menos 2. Eu vou continuar com essa integral desse tipo. dx, vou voltar aqui com ela para baixo.
E qual é o tipo de substituição trigonométrica que eu posso fazer para isso? Tangente, né? É aquela. Vou fazer o seguinte: isso aqui é o da figura, você pode até usar o da figura. Né? Eu prefiro desenhar o outro aqui. Pode. Esquece aquela figura geométrica ali, por exemplo, porque isso aqui vai sempre servir para qualquer integração que você possa fazer com substituição trigonométrica, tá? É o seguinte: quando você tem uma razão como essa, sempre o que está em cima você vai colocar aqui e esse aqui, para você visualizar a sua dita. Pode ser teta, só para ser enjoado, vou colocar alfa, para você não ficar raciocinando com aquela figura lá, que eu não quero que vocês pensem nela. Substituição trigonométrica não vai depender daquela geometria que está ali no problema. Tá? Então, com isso, eu tenho tangente de alfa x sobre z. Né? Então, portanto, que ao fazer a derivada disso daqui, eu tenho derivada da tangente, né? Secante ao quadrado de alfa d de alfa d de x. Tá? E aí começa a brincadeira de fazer as substituições. Né? Vou fazer só isso aí. Então, minha integral d de x 1 mais x sobre z d de x passa a ser z secante ao quadrado de alfa d de alfa, e aqui passa 1 mais tangente ao quadrado de alfa. 3. Identidade trigonométrica, que é secante ao quadrado de alfa. Faz com que o resultado z é constante, sai. Eu tenho uma secante ao quadrado em cima. E aqui embaixo, uma ao cubo. Secante ao cubo d de alfa. Com simplificação, fica só secante embaixo. Secante embaixo é o quê? Cosseno. Cosseno de alfa. Bom, aí, né? Derivada do seno é o cosseno. Então, o resultado da minha integração é apenas o seno de alfa. Nos finalmente, né? Alfa, nos limites de integração, quando for 0 e quando for beta. Vai ficar essa minha integral z seno de θ seno de 0 é 0, né? Mas seno de θ eu posso me voltar para cá. Tenho cosseno, eu também posso ter seno. Seno vai ser cateto oposto, x raiz x quadrado z quadrado, mas na verdade, né, ele vai até o θ aqui no final, que é h aqui,
raiz de L sobre 2 ao quadrado Z quadrado. Essa é a minha integral. Logo, o campo em Z, eu tenho aqui Z a menos 2 vezes Z, tá? Z a menos 1. Então, 2 K0 lambda Z vezes aqui também, né? Aqui L sobre 4 Z ao quadrado. Então, se L aqui vai cortar com esse 2, ficar somente o L. A minha contribuição para um fio de comprimento L no campo a essa posição é dado justamente por esse campo. Aí, a partir do campo, você pode extrair. Quer saber a força? Coloca um objeto aqui. Força sobre uma carga que seja colocada aí, nada mais é do que carga, força no ponto Z, é a carga desse objeto. Tá? Então, simples. O que pode mudar? É a maneira como eu posso distribuir essa carga. Tá? Pode não ser uniforme, pode ser linear como o comprimento. Só uma dica. Ou posso pegar algo mais bonitinho. Eu quero saber o campo no foco. Como eu disse, exercícios à la vontade do Griffiths. Rapidamente vamos discutir a questão da prova.